Fala, rapaz, e amanhã temos mais Série B, tá? Amanhã temos Sport e Botafogo de São Paulo, ou melhor, Botafogo de São Paulo e Sport, tá? O Sport joga fora de casa lá em São Paulo, esperando retomar o caminho das vitórias, principalmente de vitórias fora de casa nessa Série B. O Sport, que não vem fazendo bons jogos no modo geral, venceu contra o Paysandu, venceu contra o Mirassol, empatou contra o Ceará, mas de fato não foi excelentes jogos, né? Deixa eu até mutar meu celular aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Bem, não foi de fato excelentes jogos, tirando o jogo contra o Ceará. Pelo todo o contexto, né? O Sport viajou com 9 desfalques, o Ceará estava com um time muito mais completo, precisando ganhar. O Sport foi lá, colocou três zagueiros, conseguiu fazer um jogo muito decente diante da equipe do Ceará e agora precisa mais uma vez se provar, mas agora se provar diante da equipe do Botafogo de São Paulo. E para quem acha que vai ser um jogo fácil, eu já adianto logo, não vai ser jogo fácil, tá? O Botafogo de São Paulo vem de 4 vitórias seguidas, uma baita recuperação na Série B, enquanto o Sport não vem fazendo bons jogos num modo geral, principalmente jogos fora de casa, tá? O Sport precisa contratar, precisa formular melhor a equipe, porque o técnico Mariano Souza vem fazendo um trabalho até decente nessa Série B, no campeonato de modo geral, né? Na Copa do Nordeste fez uma Copa do Nordeste muito positiva, tomou uma goleada ali na semifinal, o que de certa forma estragou um pouco do seu trabalho, mas foi um time muito regular na Copa do Nordeste, né? Se classificou em primeiro do seu grupo ali. E também no Campeonato Pernambucano, que aí eu nem falo muito, é de praxe o Sport ganhar, beleza? Então temos Sport contra o novo... Botafogo de São Paulo contra o Sport. Então na rodada passada a minha cabeça ainda, né? Então será amanhã no sábado, tá? Às 5 horas da tarde pela transmissão do Sport TV e também do Premier. Então só vai ter transmissão em TV fechada, tá? Não vai passar no GOT, nem também na Globo, enfim, infelizmente não irá passar. Caso vocês não tenham TV fechada, não vou recomendar não, mas tem sites aí na internet que conseguem mostrar o jogo, tá? Que você consegue assistir o jogo, beleza? Lá no estádio Santa Cruz, rapaziada, ganhamos. É que o Sport sempre que joga, seja no estádio Santa Cruz ou contra o Santa Cruz, o Sport ganha, mano, é inevitável, tá? É inevitável, enfim, brincadeiras à parte, jogo duro, tá? Jogo duro que o Botafogo vai fazer contra o Sport. O Botafogo vem numa fase muito melhor do que a do Sport, beleza? E o Sport não vem tão bem assim. Em relação a quem viajou, a gente não sabe porque o Sport não divulga. E aí vai uma crítica construtiva ao Sport, ao marketing do Sport. Divulguem a lista de relacionados para a partida. Isso ajuda muito a torcedores, a imprensa, também a gente, criadores de conteúdo. Isso ajuda muito, tá? A você entender como é que o time pode ser montado, provável escalação, quem viaja, quem não viaja, ajuda demais. O Sport ele não tem esse costume, né? Não tem essa tradição de divulgar lista de relacionados, beleza? Dito isso, Rafael Thierry não vai para o jogo, continua lesionado. Filipinho e Dalbert, laterais esquerdos, né? Também não irão para o jogo, tá? E Romarinho, ponta esquerda, também não irá para o jogo. Todos ainda estão no departamento médico do Sport, tá? Já em relação a suspensos, atualmente só temos Luciano Castan, que voltou de suspensão e irá para o jogo, mas de suspensos para essa partida agora só o Chico, tá? Que tomou o cartão vermelho ali num dos últimos lances do Sport contra o Novo Horizontino, no qual o Sport acabou saindo derrotado lá na Arena Pernambuco. Então o Chico não vai jogar a partida de amanhã contra o Botafogo de São Paulo, beleza? Quem eu acho que pode aparecer ali na frente, né, como titular
num possível esboço, né, de um time titular ali pelo Mariano Sosso, tá? Eu acredito que o Mariano Sosso vai num 4-3-3 padrão, tá? Podendo entrar até com 3-4-3, beleza? O Sport deve ir com Kaique França no gol, caso for num 4-3-3 ali convencional, tá? Kaique França no gol. E aí lateral esquerdo deve entrar o Riquelme. Deve ser a última oportunidade que o Mariano Sosso deve estar dando ao Riquelme. Caso realmente não mostre mais nenhum resultado, deve estar saindo meio de ano, voltando, retornando ao Vasco. Deus queira que isso aconteça, mas deve ir com o Riquelme na esquerda, Castan na zaga, e eu acredito que o Alisson Cassiano também não irá entrar de titular, tá? Provavelmente o Alisson Cassiano deve ter ficado com a cabeça muito pesada em relação ao gol contra que ele fez. A torcida pegou muito no pé, foi vaiado o jogo todo, ele desativou o Instagram durante a semana, então provavelmente deve ter pedido ali, conversado com o Mariano Sosso para não entrar de titular. Eu acredito que ele não irá ser de titular desse time contra o Botafogo de São Paulo, tá? Porque caso o Sosso coloque realmente o Alisson Cassiano de titular contra o Botafogo de São Paulo, gente, eu sei que não há mais ninguém, né, titular ali pela zaga ali na direita. Mas colocar o Alisson Cassiano não leva ninguém a nada. O cara já mostrou que não tem qualidade, tá? Será que a gente não consegue colocar um Nasson ou improvisar um Baraca ali? Enfim, o Sport precisa encontrar outra solução, tá? Vou até tomar uma água aqui para minha voz não acabar. E também pela lateral direita irá o Rosales. Já na meiuca deve ir Fabrício Domingues, deve ir também o Felipe e o Tite Ortiz ou o Lucas Lima, beleza? E na frente deve ir Barleta, que já retornou ao Sport, jogou contra o Novo Horizontino, inclusive de lateral, Coutinho e Lucas Lima ou Tite Ortiz ali, podendo alternar, né? Tite Ortiz na ponta esquerda e Lucas Lima no meio, ou Barleta na esquerda, Lucas Lima na direita e Tite Ortiz no meio de campo, tá? Inclusive a gente está sem peças, caras, que são peças de reposições para um banco ali, ou que podem entrar e mudar o patamar do esporte. Não temos esse tipo de peças mais, tá? Uma curiosidade para vocês entenderem do que eu tô falando. Desculpa, o Sport não marca gols com seu trio de ataque titular, inclusive, há 7 rodadas no Brasileirão da Série B, irmão. 7 rodadas. O último jogo que o trio de ataque do Sport até marcou, no caso o Barleta, o Coutinho, foram contra o Brusque, tá? Contra o Brusque. Então já faz muito tempo que o Sport não marca com seu trio de ataque, né? Depois do Brusque pegou o Ituano, não marcou. Jogou contra o Avaí, fez um gol aos 2 minutos do primeiro tempo e acabou tendo o Alan Ruiz e também o Zé Roberto expulso, e o Avaí virou o jogo. E aí jogou também contra o Goiás, não marcou. Jogou contra o Paysandu, gol dele, Fabrício Domingues. Jogou contra o Mirassol, gol do Rosales. E também jogou contra o Ceará, ninguém marcou. E agora contra o Novo Horizontino, Fabrício Domingues marcou novamente. Então o Sport não tem marcado com Gustavo Coutinho, com Barleta, com Lucas Lima, com Tite Ortiz, o Romarinho que está desfalcando a equipe do Sport, o Zé Roberto, menos ainda Pablo Diego, Vini Farias, que são atacantes do Sport nesse momento, tá? O Sport tem procurado soluções, principalmente na sua base, né? Como o Dieguinho, que está treinando com o time titular, com outros da base que vão aparecer ali, como é o Bruno Lima, que tem treinado com o time titular, o Fernandinho, que é um pedido do Sosso para treinar também com o time titular, tá? O Luiz Henrique. Então, o Sport tem pegado os jogadores ali da base, colocado alguns treinos para testar realmente até onde pode ir com os times da base, tá? Com os jogadores da base num modo geral. Depois do Botafogo de São Paulo, vamos jogar contra o Guarani. E aí é uma coisa até, entre aspas, boa, porque o Sport joga num intervalo curto, né? Uma semana é verdade, mas ambos os jogos são em São Paulo, tá? Eu acredito que nesse meio tempo o Sport deva voltar para Recife, já que o jogo é no sábado, deve voltar no domingo para Recife e viajar de novo
no próximo sábado para São Paulo, até porque é uma semana fora do Recife. Mas são 2 jogos no interior de São Paulo. Se fosse num espaço curto, menor de tempo, o Sport até poderia ficar em São Paulo para economizar, enfim, conseguir descansar melhor os seus jogadores e tudo mais. Mas, enfim, são uma semana, né? Depois o Sport vai para a ilha no dia 13 de julho jogar contra o América Mineiro, tá? Esse primeiro jogo contra o América Mineiro na Ilha do Retiro, na Arena Pernambuco, marca o início da janela, né? A janela de transferência se abre dia 10 e pode ser regularizada dia 10 já jogadores. Então, o Sport precisa contratar porque no dia 13 já joga contra o América lá na Arena Pernambuco. E o ideal é que o Sport tenha algumas disposições ali que hoje não tem. Talvez um volante mais pegador, talvez seja um atacante que saiba fazer mais gols, se movimentar, dar algumas assistências, atacantes mais velozes. Enfim, o Sport precisa fazer um bom mercado de transferências caso queira subir, tá? Eu não tenho confiança hoje nenhuma nesse time do Sport, nem para subir, nem para fazer jogos competitivos, nem para fazer jogos que realmente passem a esperança ou também aquele gostinho de, cara, esse time do Sport pode dar alguma coisa. Claro que o Sport tem muitos lesionados, tem muitos desfalques até então, mas também tem muitos bagres no elenco, gente. O Sport tem Vini Farias, tem Pablo Diego, tem Vilhena, tem Fabinho, tem Jordan. Poxa, quantos caras ali a gente não poderia tirar, né? E repor essas peças com peças de qualidade de fato, que agreguem de fato ao Sport. Eu não vejo, por exemplo, um Pablo Diego, um Vini Farias entrando e mudando o patamar de um jogo, um Vilhena, um Riquelme, um Fabinho. Pode acontecer? Pode, porque é futebol. Mas é muito improvável que isso aconteça, tá? Dito isso, 13ª rodada da Série B. A Série B é um campeonato longo, é verdade, são 38 rodadas, mas ao mesmo tempo é um campeonato muito curto. Quem deixa de pontuar, quem passa 2, 3 partidas sem pontuar, vai ficando para trás. Como exemplo do Ceará, como exemplo do Novo Horizontino, como exemplo do Coritiba, que são times que ficam sem pontuar durante algum tempo. O CRB mesmo, que era cotado a ser um dos times ali brigando até pelo acesso, se brincar, não vem ganhando fora de casa, tá ali ó, em 17º. Na verdade, o CRB não vem ganhando de quase ninguém, né? Então, é muito complicado, tá? O Sport vacilou, tava na liderança, caiu. Jogo passado, se ganhasse, era líder, mesmo com todos esses resultados que aconteceram, que favoreceram o Sport estaria líder agora, precisando às vezes de um ponto, ou às vezes tendo um peso a menos para carregar, né? E iria jogar muito mais leve contra o Botafogo de São Paulo. E numa dessas, se ganha, seria mais líder do que nunca. Mas o Sport perdeu um jogo, entre aspas, mais fácil contra o Novo Horizontino. Esse jogo contra a equipe do Botafogo de São Paulo é muito complicado. O retrospecto não ajuda. O Sport sempre empata o jogo lá em São Paulo com o Botafogo de São Paulo, né? Na Arena Pernambuco é uma outra situação, tá? Mas vamos pegar um time hoje que nos últimos 4 jogos teve 4 vitórias, tá? Literalmente nos últimos 4 jogos, 4 vitórias. O Botafogo de São Paulo só difere do Sport é que tem 2 vitórias a menos. Tem 16 pontos, tá? Então, é muito complicado caso o Sport não pontue, ou melhor, caso o Sport não ganhe esse jogo, tá? É lógico que eu quero fazer uma análise muito clubista, que o Sport ganhe, que o Sport goleie. É claro que eu quero fazer isso, mas eu não sinto confiança nenhuma em dizer que o Sport vai ganhar. Se eu fosse dar um palpite hoje, era um jogo para 1-1, tá? Dito isso, o Sport precisa ganhar de todo jeito, nem com um gol ali milagroso nos últimos minutos, no último segundo, mas o Sport precisa ganhar. Os atacantes precisam voltar a marcar e o Sport precisa voltar a jogar bem, se caso quiser subir, tá? Temos também Coritiba e Vila Nova no próprio sábado, junto com Ceará e Ituano, Botafogo de São Paulo e Sport, tudo no sábado, beleza? Vamos ficar de olho aqui no Coritiba e Vila Nova, até porque o Vila tá em 4º colocado, o Coritiba tá ali fungando, né, como a gente diz, o cangote do Sport, tá? Temos também Avaí e Amazonas, Paysandu e Operário, Guarani e Ponte Preta também
pela Série B no domingo, tá? E vamos ficar de olho também na equipe do Avaí e na equipe do Operário, beleza? Já na segunda temos Santos e Chapecoense, CRB e Brusque. E vamos ficar de olho na segunda-feira na equipe do Santos para ver se o Santos pontua, se o Santos empata, perde, enfim. Caso o Santos perca, muito provavelmente o Carille deve ser demitido, né? Enfim, o Santos não vem fazendo bons jogos. E aí já na terça-feira temos Goiás e América e Novo Horizontino e Mirassol, 2 jogos que a gente vai ficar de olho, que interessa a gente porque mexe no G4 de forma total, né? O América Mineiro hoje é o líder, o Goiás hoje é o 7º atrás do Sport, tá? O Novo Horizontino ganhou do Sport, tá com moral, vai jogar em casa contra a equipe do Mirassol. O Mirassol vem fazendo jogos até interessantes, tá ali. Novo Horizontino e Mirassol é o 9º com 10º. Caso o Sport não ganhe, enfim, um dos dois ganhar, pode passar até o Sport na tabela. Então, muda tudo, tá? Muda tudo. O Sport precisa ganhar pra ontem, tá? Dito isso, gente, vai ter live pré-jogo e pós-jogo no sábado, lá no canal do Luiz Heitor, tá? Vai ter live pré e pós-jogo lá no canal do Luiz Heitor, beleza? Rapaziada, é isso. Fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira a todos. Caso tenha notícia, eu vou trazer para vocês. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal e quer me ajudar com esse trabalho, eu sei que eu sou muito novo no YouTube ainda, tenho aprendido muito com vocês, tenho respondido comentários, interagido, porque é muito bom quando a gente interage entre si, né? Dito isso, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante para mim e também para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá? Deixa aí também nos comentários qual o seu placar para o jogo de amanhã, tá? Eu vou votar no 1-1, mas o meu coração queria realmente era que fosse um 2-1 pro Sport, ou um 1-0, 2-0, enfim, que o Sport ganhasse, beleza? Rapaziada, é isso. Fiquem com Deus. Ótima sexta-feira a todos. Fui e até amanhã.